Olá, bem-vindo a mais um episódio especial, o 8º, quando arrancamos este período em que lemos o Evangelho segundo São Marcos. Bem-vindo a este episódio, eu sou o Francisco Mendes, sou eu que tenho andado a narrar a Bíblia ao longo destes últimos mais de 150 dias. Espero que estejas bem, que estejas a acompanhar e que tenha sido um bom percurso com a Bíblia acima de tudo. Comigo tenho o Padre Francisco Molho, acompanhou as equipas, estuda a Bíblia em Roma, sabe muito disto e é um gosto tê-lo aqui. Vamos ver se sei, mas faço por isso. E o Padre Miguel Vasconcelos, que também é uma estrela para nós já, tem-nos... Não me parece, não me parece. Tem acompanhado também com alguns comentários, é o assistente nacional das equipas de jovens de Nossa Senhora e vão-nos ajudar a perceber então este Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é sempre Nosso Senhor, Isso. Segundo São Marcos. Esta Great Adventure Bible Timeline não sugere uma leitura de Evangelhos todos seguidos. Portanto, nós já lemos o Evangelho de São João, mas saltámos um bocadinho e agora voltamos com São Marcos. É verdade. Tem a ver com o facto da Igreja ler e entender a Bíblia, podemos dizer assim, de trás para a frente. Ou seja, começa em Jesus, a nossa referência é Jesus e é sempre Jesus que dá sentido a tudo o que lemos no Antigo Testamento. E por isso nós estamos agora em Marcos. Depois, quando falarmos de Mateus, isto talvez seja mais evidente, mas é sempre esta lógica de que em Jesus cumpres tudo o que foi o Antigo Testamento. Em Jesus cumpres tudo aquilo que tinha sido revelado no passado. E por isso faz-nos sentido, neste nosso esquema de Great Adventure, Bible Timeline, pontuar a leitura do Antigo Testamento com breves interrupções para ler o Evangelho. E nessa lógica, temos estado a ler um Evangelho de cada vez. Nós lemos-los em separado, um de cada vez, e não todos seguidos. Também porque cada Evangelho é um olhar distinto sobre Jesus. Cada Evangelho dá conta de uma memória própria acerca de Jesus. E talvez se lêssemos os 4 Evangelhos seguidos, perdêssemos a especificidade de cada um desses ângulos. E Já vi esta história noutro sítio, portanto isto é exatamente, ou seja, e conseguir ter acesso a essa especificidade do olhar parece-me que enriquece a nossa visão geral sobre Jesus e por isso também podemos lê-lo em separado por causa disso. É assim que nos é proposto neste esquema que estamos a seguir, da Great Adventure Bible Timeline, e por isso é também assim que o faremos. Fantástico, é assim que avançamos. Enquanto eu estava a preparar esta conversa, li o Evangelho, alguns textos de apoio e percebi que acho que esta estrutura, que se acompanharem, acho que é o que eu proponho. Se calhar conhecemos primeiro quem é que escreveu este Evangelho, depois conhecendo quem escreveu, São Marcos no caso, vamos tentar perceber o contexto da época em que foi escrito. A partir daí vamos perceber, e já temos assim alguma bagagem para perceber para quem é que foi escrito. Obviamente foi escrito para todos nós, mas havia um público em mente quando Marcos o escreveu. E depois, a partir daí, com esta bagagem toda, o contexto, a linguagem, o estilo e assim estas coisas particulares de que o Padre Miguel falava. E a pergunta, se calhar, a primeira é mesmo esta. Padre Francisco, quem é São Marcos? Quem é que este Marcos? De onde é que ele aparece? Boa, então se calhar importa dizer, em primeiro lugar, que o evangelista não assina a sua obra. Portanto, não é que possamos saber que é Marcos porque no final alguém assinou esta obra. Portanto, a tradição da Igreja atribui a Marcos este Evangelho. E se calhar é importante perceber que na Antiguidade havia o costume de atribuir as obras a autores importantes, no fundo, para lhe dar relevância e peso. A verdade é que se tratasse de uma atribuição posterior, é pouco provável e pouco lógico que se fizesse a um personagem desconhecido, Marcos. Faria muito mais sentido atribuir a um dos discípulos dos 12 que contactou com Jesus e, portanto, daria muito mais autoridade à obra. Portanto, o facto de se atribuir a um Marcos que aparentemente ninguém conhece mostra que, se calhar, as comunidades que receberam aquele texto sabiam quem era o seu autor. Quem é que pode ser este Marcos? Digamos, a personagem que tem sido mais identificada ao longo da história é um João Marcos, que aparece referido nos Atos dos Apóstolos como filho de uma certa Maria e em cuja casa os cristãos de Jerusalém se reuniam e onde Pedro também está. Depois, mais tarde, parte em missão também com Paulo e Barnabé, mas a certa altura abandona-os. Isso provoca até uma discussão entre Barnabé e Paulo. É uma história um bocado interessante. E depois, mais tarde, na carta a Filémon, vemos também um certo Marcos referido entre os colaboradores de Paulo, o que faz pensar numa certa reconciliação mais tarde e que se voltaram a juntar novamente e a trabalhar em conjunto. E na carta aos Colossenses, Marcos é apresentado como primo de Barnabé, o que justifica talvez que Barnabé tenha tomado posição por ele contra Paulo, não é? E que tenha originado esta discussão.
Por último, também na primeira carta de Pedro aparece uma referência a Marcos, meu filho. E, portanto, muito provavelmente este João Marcos trata-se de um cristão de origem judaica que teria contacto com Pedro e com Paulo, dos quais teria recebido também a teologia que depois vemos espelhada no seu Evangelho. De Pedro, digamos assim, tudo aquilo que tem a ver mais com a tradição judaica e os cristãos de origem judaica. Do outro lado de Paulo, os cristãos que, enfim, que estavam espalhados pela diáspora e que vêm do paganismo, etc. E, portanto, também ao longo do Evangelho conseguimos perceber que há marcas destas duas visões, digamos assim, da igreja que estava a nascer naquele momento. E, portanto, Marcos, em princípio, seria este João Marcos que conhecemos por outros textos dos Atos e das cartas de Paulo e Pedro. E, portanto, não sendo um evangelho de um discípulo, como estava a dizer, quase que pode ser via Pedro, temos também aqui algumas ideias de coisas que aconteceram. Essa é a grande teoria de que Marcos teria recebido o seu Evangelho de Pedro. Alguns contestam, dizendo que se assim fosse, Pedro seria representado com mais cuidado. A verdade é que Pedro tem alguma preponderância no Evangelho de Marcos, é apresentado sempre à cabeça da lista dos 12, mas também é verdade que a certa altura, em diversos episódios, Jesus ralha com ele bastante forte, não é? Ao ponto de lhe chamar Satanás. E, portanto, parece que Pedro muitas vezes não consegue alinhar-se naquilo que Jesus está a dizer, anda sempre um bocadinho desviado. E alguns dizem, como é que é possível que um discípulo de Pedro retrate tão mal Pedro na sua obra. Outros, pelo contrário, dizem isto é a prova de que foi Pedro quem contou o Evangelho a Marcos. Porque certamente Pedro, ao anunciar o Evangelho, não se retrataria muito bonitinho. Claro. Ou seja, Pedro tinha consciência daquilo que tinha feito, de como não tinha percebido tanta coisa e só depois da Páscoa consegue compreender e, portanto, é muito provável que, ao testemunhar aquilo que tinha vivido com Jesus, se retratasse a si num papel muito pouco elegante, diríamos. É engraçado porque eu sinto que nesta leitura da Bíblia e do Evangelho em particular, tudo são pistas. Até só a coisa de este ser o Evangelho mais curto de todos também já é uma pista para descobrirmos várias coisas. Mas já lá vamos. É importante perceber que isto também tem um contexto. Há um momento em que este Evangelho terá sido escrito e ter sido escrito por um contemporâneo de Pedro e Paulo também nos dá algumas ideias de quando foi escrito, o que é que viviam os cristãos nesta altura em que se escreveu este Evangelho. Então, se calhar a primeira coisa é preciso perceber o que é este Evangelho, porque estamos a falar de um género literário que terá sido inventado por Marcos, porque os estudos que temos feito nestes últimos tempos levam-nos a crer que Marcos é o primeiro dos Evangelhos. Ao contrário do que durante muito tempo se pensou, de que Marcos seria um resumo de São Mateus e por isso vinha colocado no cânon logo a seguir a São Mateus e durante tantos séculos dos estudos bíblicos foi completamente desconsiderado. Mesmo na liturgia, tirando a Paixão de Marcos, liam-se muito poucos textos de São Marcos. A verdade é que a certa altura há uma nova hipótese que é colocada sobre a mesa, que é a chamada teoria das duas fontes e que no fundo nos diz que Marcos seria o primeiro Evangelho a ser escrito e que depois São Mateus e São Lucas, que são os outros dois Evangelhos sinóticos, teriam bebido de Marcos e de uma outra fonte comum aos dois, que damos o nome de Quelle, que significa simplesmente fonte em alemão, portanto não é um nome assim tão especial. Ou para outros a fonte Q, não é? Exato, a fonte Q, portanto é a abreviação. Ao limite, se os biblistas que fizeram esse estudo fossem portugueses, seria a fonte F. Exato. Como a gente diz o ponto P e a reta R. Exatamente. E portanto... É desbloquear geometria agora. A certa altura, Marcos e esta fonte Q estariam na base depois de Mateus e de Lucas e, portanto, isto fez redescobrir a importância de Marcos e voltar a atenção para este Evangelho e estudá-lo mais a fundo. E, portanto, a primeira coisa que importaria dizer é isto, é que num contexto em que o Evangelho é passado oralmente, em que as pessoas que conviveram com Jesus, as chamadas testemunhas oculares, podem dar conhecimento daquilo que Jesus fez e disse, o que é que acontece? Estas pessoas começam a morrer, pela idade, claro, obviamente, e começa a ser necessário fixar por escrito aquilo que eram os seus testemunhos para que nada se perdesse nem se deturpasse. Claro. E começam a surgir umas pequenas coleções de escritos que, enfim, que em princípio refeririam
ou os milagres de Jesus, ou as controvérsias que teve com os pagãos ou com os judeus, ou porventura também as parábolas. E os evangelistas, neste caso Marcos em primeiro lugar, aparecem como não só compiladores, mas como nos diz o Concílio Vaticano II, como verdadeiros autores. Porque não só recolhem todo este material, mas dão-lhe forma, atualizam-no para a situação concreta das suas comunidades e, sobretudo, fazem com que seja um texto do que mais que contar uma história bonita sobre Jesus, possa fortalecer a fé e despertar, digamos assim, o amor por Jesus naqueles que o leem. E é neste contexto que Marcos escreve. Para quem? É uma das grandes questões que também está em cima da mesa, sobretudo porque hoje em dia se está a abandonar a ideia de que os evangelhos seriam escritos para uma comunidade específica. Alguns defendem que seriam textos mais amplos, que quereriam chegar a mais pessoas. A verdade é que temos algumas pistas ao longo do Evangelho de como se, digamos, retrataria a comunidade ideal para quem São Marcos escreveria. E vemos isso a partir, sobretudo, do capítulo 13, que é um capítulo, enfim, escatológico, que nos fala dos fins dos tempos, mas que ao mesmo tempo reflete um bocadinho aquilo que são as dificuldades que os leitores de Marcos estariam a viver. E aqui há uma grande divergência, porque alguns identificam acontecimentos que tiveram lugar em Roma, como as perseguições de Nero, como terremotos, como incêndios, etc, etc. Outros identificam episódios que tiveram lugar em Jerusalém, como as guerras judaicas. Exato. E, portanto, a certa altura torna-se difícil dizer este Evangelho foi escrito em Roma para comunidades de Roma ou foi escrito em Jerusalém para uma comunidade que tinha ali também o seu lugar. É complexo. A ideia de fundo seria esta, de que Marcos claramente escreve para uma comunidade que tem dentro de si mesma cristãos vindos do judaísmo e cristãos vindos do paganismo e, portanto, há algumas dificuldades, como a questão da pureza ritual, de se lavar as mãos antes de comer, que aparecem depois ao longo do Evangelho, e também escreve muito realmente para uma comunidade que passa por diversas perseguições. É também uma nota característica do Evangelho de Marcos. Por isso toda esta ideia do capítulo 13, que haverá guerras e que vos submeterão à presença de governadores e reis das sinagogas, que tereis que dar testemunho, etc. E uma coisa muito engraçada também, que quando Pedro, a certa altura, diz a Jesus: olha que nós deixámos tudo para seguir, que recompensa teremos, não é? Marcos escreve todas aquelas coisas de quem deixar casa terá 100 vezes mais casas e filhos e filhas e terras e pais e mães, e no final acrescenta: juntamente com perseguições. Que é para não haver dúvidas. Exato, portanto, não vos espera uma vida fácil. Portanto, tendo escrito para Roma, tendo escrito para Jerusalém, é difícil precisar. Muito provavelmente a comunidade de Marcos era uma comunidade complexa, no sentido em que tinha cristãos vindos de diversos quadrantes religiosos e uma comunidade perseguida. Sempre nesta altura, força. Eu ia perguntar só uma coisa, porque o Padre Francisco há de saber isso melhor do que eu, mas que é esta passagem pelas perseguições, ou seja, o São Marcos, quando escreve o Evangelho, escreve para uma comunidade que passou por perseguições, seja onde for, e escolhe memórias de Jesus específicas, no sentido de terem a ver com perseguições, para dar sentido ao que estão a viver no momento em que está a ser escrito. Como é que é essa relação? Ou seja, inventaram, vou fazer a pergunta provocadora, inventaram que Jesus tinha dito aquilo porque dava jeito, lembraram-se de coisas específicas que Jesus tinha dito e adaptaram ao caso? Como é que isso funciona? Certo, então, basicamente o que acontece é recebe-se aquilo que Jesus diz, atualiza-se à situação concreta que nós vivemos. Creio que a grande coisa que Marcos faz é explorar muito todo o tema da paixão de Jesus, que é um tema também de perseguição. No fundo, Jesus é perseguido injustamente e, portanto, há um certo explorar do tema da paixão, ao ponto de que alguns autores diriam que São Marcos é um relato da paixão com uma longa introdução. Certo. Ou seja, que o resto que está para trás é pouco ou nada relevante, porque o foco é o relato da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é aquilo que ilumina e dá sentido a uma comunidade que vive em perseguição. Claro, quase como se estivesse a dizer, da mesma maneira que nós estamos agora a ser perseguidos,
também Jesus o foi na sua paixão, e a partir daí nós trazemos o sentido que queremos, que precisamos para enfrentar isto. Exatamente. E depois, claro, pode haver estes apontamentos do juntamente com perseguições que tematizam, digamos assim, aquela que é a situação real do leitor do Evangelho, mas que, mais do que invenções, eu chamaria atualizações, que Claro. é pôr na vida de cada dia aquilo que é a mensagem de Jesus. E é uma coisa muito comum na nossa vida. De repente, obviamente, aquilo que Jesus disse está dito, não é? Mas depois faz eco naquilo que é a minha realidade. E Marcos vivia esta realidade de cristãos perseguidos e de grande sofrimento, e portanto lembra-se ainda mais, digo eu, do sofrimento de Jesus. Sem Portanto, dúvida. estamos contextualizados temporalmente. Portanto, Pedro morreu ali 64, 66, não se consegue precisar. O incêndio de Roma, Nero culpou os cristãos por este incêndio também nesta década de 60. O Padre Francisco falou das guerras judaicas da década de 70. Portanto, estamos mais ou menos Sim. estamos mais ou menos situados temporalmente. Já percebemos para quem é que era escrito este Evangelho, ou quem é que tínhamos em mente. Se calhar ninguém específico em Roma, uma comunidade específica, mas os cristãos e o que eles viviam. Acho que temos agora bagagem para perceber a linguagem e o estilo. Já fomos aqui aflorando neste primeiro dos Evangelhos sinóticos. Só dar aqui esta nota, porque o meu pai é professor de latim e grego e eu não podia deixar de dizer que este sínos que é ver junto, sínos que é junto e ópticos que é ver, portanto dá para ver todos juntos. Eu levei com muitas coisas na minha infância. Muito bem. Um pai orgulhoso, certamente. E, portanto, vamos então agora para este estilo e para esta linguagem do Evangelho. Porque é que dizem porque é que toda a gente diz que este é o Evangelho mais prático de todos? É um bocadinho para esta ideia de têm a paixão e um bocadinho de uma introdução rápida. Certo, então em primeiro lugar penso que porque é o mais pequeno e portanto é muito conciso na forma como conta as coisas. Marcos não se perde em pormenores nem em grandes descrições das cenas, é muito rápido na sua narração. Aconteceu isto e aquilo e o outro. De tal modo que uma das palavras mais usadas é o advérbio que poderíamos traduzir por imediatamente. Imediatamente Jesus fez isto, imediatamente foi para ali, imediatamente fez aquilo, imediatamente os discípulos o seguiram e, portanto, parece que tudo acontece à pressa no Evangelho de São Marcos. Parece que há uma urgência de que tudo acontece a fugir e, portanto, Jesus tem urgência de realizar a sua missão e os discípulos têm urgência de seguir Jesus e, portanto, é assim um Evangelho muito terra a terra, com uma linguagem também muito simples, capaz de ser compreendida muito provavelmente por qualquer leitor que soubesse um mínimo de grego, claro. E portanto, Marcos é, digamos, o Evangelho prático nesta dimensão, não só do tamanho, mas também da velocidade que dá à sua narrativa para que se vá ao essencial de quem é a pessoa de Jesus e o que é que ele espera de nós. E por isso, podíamos dividir o Evangelho assim em duas grandes partes. Okay. A primeira seria do capítulo 1 ao 8º, e, portanto, relatar-nos-ia a missão de Jesus na Galileia e arredores, portanto, um bocadinho mais ao norte de Israel. E depois, a segunda parte do capítulo 8 ao capítulo 16, que é o caminho de Jesus para Jerusalém, mas mais do caminho para uma cidade, é o caminho para a sua paixão, morte e ressurreição, porque é lá que tem os acontecimentos importantes. E, portanto, no fundo, sem grandes peripécias, Jesus realiza a sua missão na Galileia, a determinado momento da sua vida, caminha para Jerusalém, onde entregará a sua vida em resgate por todos e, portanto, basicamente, muito sinteticamente, São Marcos apresenta-nos Jesus. Engraçado. E eu não sei se isto tem alguma coisa a ver, mas eu que vou ler os textos, já percebi que vou ler 41 vezes a palavra imediatamente. Portanto, Exato. esta ideia da urgência... Talvez a tradução da difusora bíblica não ponha lá 41 vezes a palavra Exato. imediatamente, porque às vezes as traduções ajudam a uma leitura mais corrida. Portanto, eu não tenho a certeza como é que está, mas Pode ser de será- seguida, pode ser várias Boa. coisas. Então sim. pronto, assim não são tantas vezes, mas a ideia da urgência está lá na mesma, não é? Sem Sim. dúvida. Eu lembro-me também que há uns anos atrás, quando estava a estudar os Evangelhos sinóticos, que uma das coisas que se dizia era que, por causa deste imediatamente e por causa desta urgência que fica no ar, que é possível olhar para o Evangelho de São Marcos como uma máquina de fazer discípulos, ou seja, porque põe urgência no encontro, põe as pessoas com pressa, com vontade e entusiasmo de encontrar Jesus, de andar atrás dele, de ir à procura dele, que no fundo que essa
aparente simplicidade com que o grego do Evangelho é construído, que traz por trás também uma ideia de nos pôr atrás de Jesus, de fazer de nós discípulos mesmo, de quem lê o Evangelho, depois de ler o Evangelho, e enquanto lê o Evangelho tem vontade de ir atrás de Jesus. A própria arquitetura literária do texto põe isso nas pessoas que o leem. E por isso, ao longo destes próximos dias em que vamos estar a ouvir-te, Francisco, ler o Evangelho, hás de fazer de nós discípulos também atrás de Jesus, o que enfim, espero que nos desperte o desejo de ler mais depressa. Eu espero que sim. Sim, um dos grandes temas do Evangelho é precisamente este, o discipulado. Ou seja, o Evangelho mostra-nos constantemente diversos personagens, entre os quais os 12, em primeiro lugar, obviamente, que têm como grande missão estarem com Jesus e depois serem enviados para aquilo que Jesus lhes mandar. Isto é muito claro logo quando Jesus chama os 12, no capítulo 3, em que lhes diz precisamente as finalidades deste chamamento: para estarem com Ele e para os enviar. Portanto, a primeira grande missão é estar com Jesus, conhecê-lo, fazer caminho com Ele, descobrir quem Ele é, conhecer a sua identidade. E depois sim, de eu ter feito um encontro pessoal com Cristo, de saber quem é que Ele é, o que é que tem para mim, que projeto tem para a minha vida, então sim, posso ir em missão, dar testemunho dele, anunciá-lo, dizer a todos quem ele é. E, portanto, como dizia o Padre Miguel, e bem, todo o Evangelho é um convite constante. E tu? Não queres também ser discípulo de Jesus? Não queres também pôr-te atrás dele para seguir os seus passos, conhecê-lo melhor e depois também seres um evangelizador? E, portanto, creio que esta pergunta paira no ar durante todo o Evangelho e é uma pergunta que é preciso responder com a vida. Que bom. E até ao final do Evangelho, em que diz mesmo, quase vão vocês também, porque foi assim que os discípulos fizeram. E estava agora aqui a falar do final, mas se calhar esta ideia da missão e de Jesus como Messias está presente logo desde o início. O Evangelho começa com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Cristo está entre vírgulas. Portanto, Jesus, que é Cristo, que é Filho de Deus. Isto depois vai se relacionar também com esta coisa do segredo messiânico. Portanto, quem é que Jesus é? Qual é que é a missão de Jesus? Explico um bocadinho isto. Foi se calhar a parte que eu percebi menos nesta preparação. Muito bem. Então, a primeira coisa é que Marcos começa o seu Evangelho com esta frase que acabaste de referir, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que no fundo poderia ser o título e o programa da sua obra. Ou seja, o que é que eu quero dizer ao longo destes 16 capítulos é isto, é de que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. E, portanto, em primeiro lugar, começar por esta expressão Evangelho de Jesus tem logo um duplo sentido cheio de conteúdo. Se calhar, para perceber como é que esta preposição de em português pode ter diversos significados, estou a recordar-me de um exemplo que não é muito bonito, mas acho que pode ser útil, que é, se eu disser em português o cão do padre, eu posso estar a dizer que o padre tem um cão ou posso estar a chamar cão ao padre, não é? E, portanto... Cão também foi uma boa palavra escolhida aí. Exato. E, portanto, a certa altura, dizer Evangelho de Jesus, eu posso estar a dizer o Evangelho que é anunciado por Jesus, em que Jesus é o sujeito desta evangelização, ou então pode ser o Evangelho sobre Jesus, em que Jesus é o conteúdo deste Evangelho. E, portanto, a primeira coisa que Marcos nos está a dizer é de que este é o princípio, é o início, digamos, daquilo que Jesus disse e fez enquanto esteve connosco na Terra, mas é também o início daquilo que os discípulos hão de anunciar acerca de Jesus, quer na sua presença, quer depois na sua ausência, que é o tempo da Igreja. E, portanto, esta dupla dimensão de Jesus ser aquele que anuncia, mas também ser o conteúdo daquilo que é anunciado, deixa-nos logo esta grande margem, digamos assim, para compreendermos o que é que Marcos nos quer dizer. Depois, apresentar Jesus como Cristo e como Filho de Deus são dois títulos. Cristo, em grego, Messias, em hebraico, ungido em português, significam todas as palavras a mesma coisa. E, portanto, apresentar Jesus como aquele que o povo de Israel esperava que havia de vir, não é, para libertar e para salvar, e ao mesmo tempo como aquele que é o Filho de Deus. O que é que acontece? Se é verdade que desde o primeiro capítulo e desde o primeiro versículo Marcos nos diz que vai apresentar Jesus como Cristo e como Filho de Deus,
sempre que estes títulos aparecerem ao longo da sua obra, serão calados. Muitas das vezes será o próprio Jesus a dizer: cala-te, não te permito que digas isso, não contes isto a ninguém. E, portanto, a pergunta que paira sobre o ar é: porque é que se eu quero anunciar Jesus como Cristo e Filho de Deus, sempre que isso acontece, eu mando calar as pessoas que o dizem, não é? E, portanto, só no final da história, no momento da sua paixão e da sua cruz, é que Jesus aceitará estes títulos. Quando aqueles que passavam pelo caminho e escarneciam de Jesus dizem: olha, salva os outros e agora salva-se a si mesmo. O Cristo, o Filho do Bendito, deixa agora da cruz. E quando, já depois de morto, o centurião vai trespassar Jesus com uma lança e depois diz: verdadeiramente este era Filho de Deus. E, portanto, estes títulos realizam-se plenamente na cruz de Jesus, onde Jesus dá a sua vida por nós. Ali ele é verdadeiramente o Cristo, ali ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Antes disso, Jesus quer evitar todas as confissões rápidas e, sobretudo, todas as confissões erradas que possam ter pensamentos por trás que não correspondam à verdade destes títulos. Um caso paradigmático é quando Pedro diz também a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E, versículos à frente, Jesus manda-o calar, diz: cala-te, vai para trás de mim, porque o teu lugar é o lugar do discípulo, atrás do mestre, e chama-lhe Satanás. E acrescenta: porque não tens em mente as coisas de Deus, mas a dos homens. Porquê? Porque havia muito a ideia de um messianismo político. Alguém que viesse libertar Israel do quê? Da dominação dos romanos, que o viesse fazer pela força das armas. Claro. Não é? E, portanto, não é esta a ideia que Jesus quer do seu messianismo, nem da sua filiação divina. E, portanto, quer evitar ao máximo todas as ideias erradas e, sobretudo, que não haja respostas fáceis e rápidas, mas que se faça caminho com Jesus, porque é no caminho que se pode conhecer realmente quem ele é. É interessante, por fim, que também na boca dos demónios aparecem muitas vezes estas expressões: tu és o Filho de Deus bendito, etc. E Jesus, mais uma vez, os manda calar. Porquê? Porque a confissão de Jesus não é uma coisa da boca para fora. Tem que ser uma coisa que implica a vida. E, portanto, os demónios podem saber até muito intelectualmente quem é Jesus, mas não têm autoridade vivencial para o proclamarem. Só um verdadeiro discípulo que esteja disposto a caminhar com Jesus até à cruz, só esse pode, com propriedade, dizer e afirmar que Jesus é Cristo e Filho de Deus. Engraçado. E, portanto, até nisto, Marcos nos põe a viver a vida de Jesus. É muito engraçado. Há umas partes em que temos um dia na vida de Jesus. Quase que nós acompanhamos também. Sim, acompanhamos o dia-a-dia ali de perto. Sim. Não deixe de notar também que, isto é um grande parênteses e descontextualizar, mas voltar àquela coisa de para pagãos e para judeus, há o centurião que diz: tu és filho de Deus, e há também um judeu dos mais puros, como Pedro, que diz: tu és filho de Deus. Mas obrigado por esta explicação. Eu durante muito tempo achava que era Jesus a fazer assim uma psicologia inversa, a dizer... E eu acho também que é útil dizer que esta maneira como Jesus parece reagir em relação ao ser Messias continua a valer, ou seja, continua a ser necessário implicar a nossa vida pessoal no discipulado para poder, diante de Jesus, dizer com propriedade que ele é Cristo, Filho de Deus. Quer dizer, é preciso acompanhá-lo até à cruz. É preciso interiormente e pessoalmente, cada um de nós que ouve a Bíblia e que não quer apenas ouvir a Bíblia, mas quer fazer parte dela, lá está, nesta lógica de que a história da salvação faz parte da minha história e a minha história faz parte da história da salvação. É preciso isto, é preciso acompanhar Jesus até à cruz, e depois então é que ganhamos o direito, por assim dizer, que nunca é direito, porque é sempre dado por Deus, de lhe chamar Filho de Deus e Cristo, e saber o que é que estamos a dizer, e isto ser verdade da nossa boca para fora, por assim dizer. Não é uma coisa só da razão, é muito também da relação. Isso, esse método não mudou, não é? Claro. É bonito e bom sabermos isso. Boa. Quais é que são as particularidades, as singularidades deste Evangelho de Marcos? O que é que há neste que não vemos, se calhar, tão facilmente nos outros? Não sei se consigo dizer tudo, porque são tantas coisas, e portanto também não quero substituir-me sequer depois a quem fará o comentário a cada passagem concreta, mas ressaltaria duas coisas que me parecem fundamentais. A primeira é de que Marcos, provavelmente pelo seu contacto com Paulo,
percebe que a missão de Jesus não é exclusiva para os filhos de Israel, para os israelitas, para os judeus, mas que é abrangente para todos. E por isso, durante a primeira parte do Evangelho, em que Jesus desenvolve o seu ministério na Galileia e arredores, é muito clara a divisão entre os dois lados do Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Mar de Genezaré. São os três nomes para o mesmo lago. Pronto. Estou a imaginar as pessoas agora ir ao Google Maps tentar localizar-se. Exato, portanto o Rio Jordão vem lá de cima, depois a certa altura alarga, faz um mar e depois continua por ali abaixo. Portanto estamos a falar desse lago em que Jesus constantemente também o navega de barco de um lado ao outro, uma das vezes caminha sobre as águas até. Mas pronto, a ideia é de que, portanto, se eu estiver a ver o mapa de frente, do lado esquerdo desse mar, portanto, estamos a falar em território que hoje pertence à Galileia, portanto, toda esta zona que era habitada por judeus. Do outro lado, estamos a falar aquilo que é denominado como a Decápole, portanto, 10 cidades pagãs. É isso que Decápolo significa em grego, não é? 10 cidades. Giro. Exatamente. Portanto, Mais uma. Pagã, exato. Etimologias. Portanto, mais uma zona onde habitavam os pagãos e, portanto, Jesus tanto desenvolve a sua missão num dos lados como no outro. E é interessante que se puséssemos lado a lado o que Jesus faz de um lado e o que faz do outro, são quase paralelos. Cura um cego daqui, cura um cego de lá. Faz uma multiplicação dos pães aqui, faz uma multiplicação dos pães lá. E, portanto, chega ao ponto de repetirmos episódios para que haja um episódio em cada lado do mar. Para dizer que a missão de Jesus é para todos. Não é para alguns, não é para um povo exclusivo, mas é universal. E, ao mesmo tempo, é interessante ver como muitas vezes os discípulos quase que resistem a isto. Há uma passagem interessantíssima em que Jesus obriga os discípulos a ir para o outro lado do mar. Diz mesmo o Evangelho que obrigou. E a certa altura eles andaram e acabaram no mesmo lado. Um bocadinho mais abaixo, mas não passaram para o outro lado. Quase que a mostrar esta resistência que há de não, o outro lado são os pagãos, é gente que nós desconsideramos, é gente tonta. Mas é o lado onde há maior aceitação da missão de Jesus. É o lado onde há mais abertura, há mais acolhimento. Do lado de Israel, muitas vezes Jesus confronta-se com os fariseus e com aqueles que são os responsáveis judaicos e têm tantas dificuldades. Mas, de facto, isto é uma característica que me parece muito interessante e que nos mostra esta visão universal da missão de Jesus. Uma outra coisa que diria, que também me parece muito própria do Evangelho de São Marcos, é de que os personagens principais, e aqui refiro-me aos 12, são apresentados como falhanços, basicamente. Ou seja, não percebem nada do que Jesus anda a fazer ali, não compreendem aquilo que Jesus lhes diz, fazem intervenções muito fora do contexto, são constantemente repreendidos por Jesus e chega ao final de tudo, e aqui é o pior, é que abandonam Jesus num momento determinante da sua vida, que é a paixão. Jesus, no Evangelho de São Marcos, fica só, sem mais ninguém. Por outro lado, há personagens que chamamos menores, não é? Que não aparecem tantas vezes na narrativa e, portanto, não são tão relevantes, mas que, na sua simplicidade, nos vão dando as características do verdadeiro discípulo. E aqui ressaltava as mulheres. É muito engraçado que até ao capítulo 14 não temos ideia de que havia mulheres com Jesus. Mas, de repente, o evangelista diz: vinham também para Jerusalém umas mulheres que o acompanhavam desde a Galileia. Portanto, ficamos a saber ali que afinal as mulheres já lá andavam também. Já lá estavam há muito tempo. E depois vão ser aquelas mulheres que vão assistir à crucifixão, que vão assistir à sepultura, ainda que de longe, e depois a quem aparecerá um jovem para lhes anunciar a ressurreição de Jesus e que as vai convidar a dar testemunho e a dar testemunho também dessa ressurreição. E o Evangelho termina de uma forma abrupta com uma conjunção dizendo: tinham medo, pois. Pronto, assim terminaria o Evangelho. Ou seja, quase como que a dizer. Depois é acrescentada uma segunda conclusão do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 16. É uma conclusão que sabemos que é acrescentada porque o estilo de língua é outro, repete temas de outros evangelhos, etc. Mas, portanto, a conclusão original no versículo 8 do capítulo 16 termina de forma abrupta, quase como para dizer: se tu não
te puseres no lugar de discípulo de Jesus e não continuares esta história vai terminar assim de forma muito repentina. Ou seja, aquelas mulheres têm medo de anunciar, não vão anunciar, e agora? Isto acaba aqui, ninguém vai dizer nada. Agora toca-te a ti. Tu já sabes da história, tu já acompanhaste Jesus desde a Galileia até à sua morte e ressurreição. Tu podes ser aquele que agora continua esta história divulgando por toda a parte que Jesus é Cristo e Filho de Deus. Uma máquina de fazer discípulos. Outro recurso também muito utilizado, obviamente era do estilo de Jesus, já percebemos isso, mas Marcos usa ainda mais a ideia da pergunta retórica, como é óbvio, mas para pôr na boca de outras personagens, de mostrar que Jesus era inteligente, mostrar que Jesus tinha uma pergunta em si mesmo, mas também dava respostas. Como é que vemos esta pergunta tão explorada por Marcos? Sim, então, recordo-me se calhar das perguntas do capítulo 8 que me parecem centrais, porque como dissemos há pouco faz a transição entre a primeira parte e a segunda parte do Evangelho, e portanto a transição é aquele episódio em que na zona de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos no caminho, o evangelista faz questão de referir isto, no caminho, pergunta-lhes quem dizem os homens que eu sou. Enfim, Jesus sabia perfeitamente o que é que as pessoas diziam, mas pronto, quer perguntar aos discípulos e eles lá fazem a narração daquilo que se dizia, quer Elias, quer João Batista, um profeta, etc. No fundo, personagens históricas do passado. E Jesus parte para a segunda pergunta, que é a pergunta importante. E vós, quem dizeis que eu sou? E tu, quem dizes que eu sou? Ou seja, o que os outros dizem, está bem, é relevante, mas interessa-me pouco. O que me interessa é o que é que tu dizes, o que é que tu pensas sobre mim. E é aqui que Pedro dá a resposta de tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, etc. E Jesus dá-lhe um grande elogio. Aí já não é repreendido. Ou seja, repreendido a seguir. será repreendido a seguir, mas neste momento há um certo elogio e depois Jesus faz um anúncio da sua paixão e aí Pedro chama-o à parte para o repreender. E então aí é que Jesus lhe faz uma grande repreensão por dizer, eu estou a ligar aquilo que tu disseste, que eu sou Cristo e Filho de Deus vivo, à minha paixão. E tu não estás a aceitar isso. Tu não queres que isso aconteça. Tu queres ser um diabo, ou seja, queres-te meter no meu caminho e impedir que eu cumpra aquela que é a vontade do Pai a meu respeito. E portanto aqui sim vem a repreensão. Mas portanto esta ideia de que Jesus, ao colocar estas perguntas, que também as coloca hoje a nós, no fundo nos ajuda mais uma vez a responder sobre a nossa relação pessoal com Ele. Porque, cá está, isto não é uma coisa de conceitos, não é uma coisa intelectual de eu sei que Jesus é o Cristo e Filho de Deus vivo, passei no exame, tenho 20, sou um ótimo discípulo. Não funciona assim. A pergunta é, quem é que eu sou para ti? Isto é muito engraçado, porque um professor meu dizia há muitos anos que por muitos anos de teologia que nós estudemos, quando nos perguntarem de repente quem é Jesus, nós vamos dar sempre as respostas da catequese. E eu tenho visto na minha vida como muitas vezes isto é verdade. Que é, quando somos confrontados e nós estamos à espera para responder à pergunta quem é Jesus, quase sempre, por milhares de livros de teologia que tínhamos lido, vamos responder aquela resposta mais básica da catequese, mas que se calhar é aquela que também reflete mais a nossa relação simples e pessoal com Cristo. E tem valor, sem dúvida alguma. E, portanto, esta contínua resposta sobre quem é Jesus para mim e que isso implica a minha vida é a resposta que é preciso continuamente ter presente e procurar responder. Estamos mesmo na reta final deste episódio especial. Nós sempre com o tempo, também devo dizer, que estamos sempre a falar um bocadinho, mas as pessoas toleram, veem isto, ou às partes. E eu acho a vantagem também... de ser um podcast. Exato. Quem tiver ouvidos, ouça. Exato. Quem não quiser, passa para a frente. E ouve a Bíblia no episódio a seguir. Exatamente. Eu, ainda que estejamos já largos de tempo, não resisto a perguntar, porque há aqui toda uma discussão bíblica. Há um momento no capítulo 14 em que Jesus é o momento da traição de Jesus, vieram buscá-lo como se fosse um salteador, é exatamente isso que ele diz, e de repente o evangelista diz, então abandonando-o fugiram todos, acompanhavam um certo jovem envolto apenas num lençol, agarraram-no, mas ele largando o lençol fugiu nu. Há pessoas que dizem, e isto era, eu não resisto a perguntar, há pessoas que dizem que é Marcos. Mas eu nunca comprei muito bem esta justificação. Sim, então, é uma das passagens de difícil interpretação. Em primeiro lugar, porque de facto não temos referências a quem é que possa ser esta pessoa, este personagem que foge nu. Porque esta parte vem um bocadinho do ar, não é? Exato. Em segundo lugar, porque no contexto
é um pormenor que, digamos assim, não é relevante para o avançar da narrativa. E, portanto, se por um lado quase que dá vontade de não lhe dar muita atenção, por outro lado, penso que é o contrário. Ou seja, se alguém no seu texto coloca um aspecto que não seria relevante para o desenvolver daquilo que é a história que quer contar, então é porque quer dar mesmo ênfase a este aspecto. E, portanto, é muito importante. Agora, quem é? Enfim, há quem fale sobre uma referência ao profeta Isaías, há quem fale sobre ser o próprio personagem, neste caso evangelista Marcos, que foge nu. Eu creio que a ideia fundamental é sempre a mesma, que é, diante de Jesus e num momento dramático da sua vida, se eu não sou capaz de o acompanhar, eu fico nu, eu fico despido. Ou seja, não há como, depois de ter feito um caminho com Cristo, quando chega o momento alto da entrega da sua vida, eu fingir que aquilo não tem nada a ver comigo. Ou seja, voltar as costas, ir à minha vida. E se isso porventura acontecer, coloca a nu aquilo que eu sou. Não é? Ou seja, deixa-me desarmado. Ao mesmo tempo, deixa-me envergonhado. Não é? Porque a nudez também muitas vezes é associada a esta questão da vergonha. E, portanto, fico exposto, fico frágil, preciso de fugir, não é? Ou seja, não tenho outro modo de resolver esta questão senão fugir. Mas fugir do quê e fugir para onde? Portanto, digamos, mais uma vez, Marcos nos quer dizer, esta não é a atitude certa de estar no seguimento de Cristo. Porque se não o seguimos verdadeiramente, ficamos desarmados e envergonhados. O ideal é segui-lo no caminho sempre. Fantástico. Estamos a acabar. Acho que é sempre bom acabar com dicas práticas. Enquanto as pessoas estiverem a ler, se calhar eu desafiava a olharem para esta ideia de quem é que Jesus diz que é e como é que executa a sua missão, como é que avança na sua missão. Portanto, tentar mesmo olhar em detalhe para estes pontos e os conselhos de sempre. Portanto, não deixar a toalha cair ao chão, e se ela porventura cair, bem, é apanhá-la. Sim, e vale a pena reforçar a ideia de que este grande desafio de ler a Bíblia se pode começar a qualquer momento. Nós começámos isto há uns tempos atrás, no dia 1 de janeiro, mas quem quiser começar hoje... E estamos a dizer dia 1, 2, 3, 4, não estamos a dizer... Isso, não é 1 de janeiro, é dia 1 do grande desafio de 365 dias, porque está a valer começar outra vez. E se por acaso não leio há 15 dias, não faz mal. Leio agora o que me falta ler, começo outra vez e renovo a decisão pessoal de seguir Jesus também neste desafio. É verdade, ficam as dicas práticas. Obrigado, Padre Miguel Vasconcelos, obrigado, Padre Francisco Molho. Voltamos em breve para mais um episódio especial. E até lá, muita coragem, muita força, porque também é preciso para ler a Bíblia. Um abraço até em amanhã. Cristo.